Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí terminando a semana, iniciando aí já chegando ao fim de semana, né? Sábado e domingo. Estamos terminando aí o dia útil. Estamos no início do mês. E o tema de hoje tem a ver com a aliança. Nova aliança. O Senhor fez uma nova aliança. Por que esse tema é interessante e é importante de a gente saber? Porque quando a gente busca um reavivamento e uma reforma na nossa vida, a gente lê a palavra de Deus. E quando a gente lê essa palavra, a gente vê que o Senhor faria uma aliança especial com aqueles que são filhos e filhas de Abraão. E essa aliança tem a ver com a nova aliança. Como é essa nova aliança? Será que ao ter essa nova aliança, a antiga aliança acabou? Então a gente vai ler um pouquinho e a gente vai ver que isso não é bem verdade. O próprio texto vai estar explicando, tá bom? Eu não sei como é que está o seu dia, né? O sol está aí firme, forte aqui em Colatina, mas espero que também a graça do Senhor, o sol, não sei se está chovendo onde você vai assistir, mas que o sol também, se não o sol físico, mas que o sol da nossa justiça, que é o Senhor Jesus, possa estar brilhando aí no meu e no seu coração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos. Nós vamos estar iniciando o estudo da Tua palavra, vamos fazer esse texto, ler esse texto, e ajuda-nos a aprender um pouquinho mais sobre Ti. Em nome de Jesus, amém. Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34. Aqui são três versos que falam de uma nova aliança. Olha só. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e Judá. Essa expressão nova aliança é literalmente um novo acordo, sabe? Então é como se o Senhor estivesse dizendo assim: chegarão dias, vai chegar o dia, diz o Senhor. E esse dizer do Senhor aí, no capítulo 31 de Jeremias, é diferente dos outros, diz o Senhor. Porque normalmente, quando fala assim, diz o Senhor, está dizendo, o Senhor está falando, o Senhor está decretando, o Senhor, o Senhor está falando ao coração, o Senhor está respondendo. Mas esse aqui, diz o Senhor, não é simplesmente o Senhor disse, é o Senhor fez uma declaração, um oráculo. O que seria oráculo? Bem, no costume antigo, o oráculo é normalmente alguém que fala em nome de Deus, ou alguém que vai falar uma profecia, algo que vai acontecer. Então, esse diz o Senhor aqui é um oráculo. Então, é como se fosse assim: chegou o dia, profetizou o Senhor. Só que a gente não fala que o Senhor profetizou, porque o Senhor não é um profeta, né? O Senhor é muito mais do que um profeta. O Senhor é o Deus, criador de todas as coisas. Então, Deus está dando uma revelação. Então, esse diz o Senhor é um sentido de revelação, é uma declaração. Declaração do que vai acontecer. Vai acontecer. Não é algo que o Senhor está falando apenas, ou o Senhor está dando uma ordem. Ele não está dando uma ordem, sabe? Para a gente fazer. Não, ele não está dando a ordem. Ele está declarando o que vai acontecer. Ele está dizendo, ele está antecipando o que vai acontecer no futuro. É isso. E é esse o sentido. Por isso é declaração e oráculo, tá? Então esse diz aí é oráculo do Senhor. Então chegará o dia, o, o oráculo do Senhor, em que firmarei uma nova aliança. Essa palavra firmarei é o sentido mesmo de fazer uma aliança. Então, é um verbo que diz cortar. É como se Deus estivesse assim: eu vou cortar uma nova aliança. Isso para nós é estranho, cortar, mas para o judeu, para o povo de Israel, isso era comum. Quando Abraão, porque corta, né? Corta de animais, corte de animais. Note que quando o Senhor fez um pacto com Abraão, Abraão cortou os animais e ficou ali esperando. Passou o tempo, o Senhor não apareceu, ele dormiu, entrou em sono pesado.
Eu acho que de madrugada o Senhor apareceu. O fogo desceu e comeu ali o sacrifício que Abraão fez. Então, esse verbo fazer aqui, de firmar, né? Firmarei, não é bem firmar. O sentido é de firmar para a gente, mas no original é cortar, fazer aliança. Então, o Senhor está cortando uma aliança, fazendo uma aliança. E aí vem. Que aliança? Uma nova aliança. Então, o Senhor vai fazer uma nova aliança. Literalmente, um novo acordo, um novo tratado. Será que ele então está cancelando o passado? Será, queridos? Eu acho que não. O problema não era o acordo. O problema é como agiram com o acordo. Ok? Porque o acordo continua sendo o mesmo. Deus não prometeu que ia salvar Adão? Eu te pergunto, Deus não está salvando os filhos de Adão hoje? Mudou o que nisso? Então, assim, qual é o acordo? Qual é o pacto? É o pacto que Deus sempre fez. Ah, mas aqui ele está falando com a casa de Israel, é a casa de Judá. Sim, quem era a casa de Israel, é a casa de Judá? Filhos ou descendência de Abraão. E o que, que Deus fez para Abraão? Em todos os povos serão benditos. Em ti serão benditos todos os povos. Está lá em Gênesis, logo no início ali, capítulo 12, capítulo 13. Você vê a vida de Abraão. Então eu te pergunto, não estamos sendo benditos hoje com o conhecimento do Evangelho, com o conhecimento do próprio Deus de Abraão? Estamos. O que, que foi anulado aí? Será que essa aliança foi anulada? Ou a maneira como trataram a aliança foi anulada? Então vamos lá, vamos continuar lendo aí. Verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Literalmente seria o tratado, né? Não conforme o tratado que cortei com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Muita gente entende isso apenas como sendo os 10 mandamentos. Mas será? Será que são os 10 mandamentos? Porque o dia que o Senhor tomou da mão e tirou pelo Egito, não foi os 10 mandamentos, foi antes. Eles já tinham saído do Egito quando o Senhor deu a lei. É lógico que ali o Senhor se mostrou de maneira muito especial. Mas Deus já tinha dito a Abraão: a sua descendência vai ficar escrava 4 gerações, né? Na quarta geração eu vou tirá-la e vou entregar a terra prometida para você. Então, o Senhor já tinha profetizado tudo isso. E aí? Então vamos lá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam, essa expressão anularam é quebraram, tornaram sem efeito, frustraram a minha aliança. Não obstante Deus haver desposado, ou seja, não obstante de eu ser o Senhor deles, não obstante de eu ter casado, eu casei com eles, eu fui um com eles. Mesmo assim, mesmo sendo casado, mesmo sendo o Senhor deles, eles quebraram a aliança, eles anularam a minha aliança, eles tornaram sem sentido a minha aliança, eles frustraram a minha aliança. Note o seguinte, presta bem atenção. O problema era a lei da aliança, né? Porque o pessoal fala dos 10 mandamentos, em especial, ele está apontando aqui os 10 mandamentos, ou a maneira como o povo tratou a aliança que fez com o Senhor. Note, não foi Deus que quebrou, quando Deus está fazendo uma nova aliança, ele não está pegando aquela aliança, jogando fora e fazendo uma nova no sentido de reformular tudo, sabe? Vamos ajeitar aqui algumas coisas que não ficaram boas no passado. Não, não é esse o sentido. Você já está lendo aqui. Mesmo se eu não estivesse falando nada no hebraico ou tal, está aqui. Não conforme o que eu fiz com os pais de vocês, porque eles é que quebraram. Eles que tornaram sem sentido. Ou seja, o Senhor vai fazer uma nova aliança porque ele vai fazer de novo a aliança. É uma nova porque aquela eles quebraram.
Eles quebraram. Não foi Deus que quebrou. Então, note, quando você sai do Antigo Testamento e vai para o Novo Testamento, quando Jesus diz, né, quando na Santa Ceia, este é o sangue da nova aliança, é o cálice da nova aliança do meu sangue. Aponta para isso aqui, para esse texto aqui. Que aliança? Que aliança que Jesus está dizendo? Que no sangue dele é para uma nova aliança. Então, note, o contexto não é Deus mudar os termos que ele fez com o povo, os nossos pais ou antepassados. Mas o contexto de fazer uma nova aliança é uma aliança com um novo povo, porque o primeiro povo jogou fora, anulou, invalidou. Eles invalidaram. Não foi Deus que invalidou. Percebe que hoje as pessoas aceitam a nova aliança, mas as regras desta aliança é como eles entendem que foram jogadas fora. Como? Como as regras da aliança foram jogadas fora? Entende? O texto está dizendo isso, que ele jogou as regras e fez uma nova aliança. Porque, queridos, esse contexto de aliança, Deus faz uma aliança com Abraão, aí dá a circuncisão a Abraão. Esse é o sinal. Depois, lá no capítulo 19 de Êxodo, Deus fala: olha, vocês vão ser minha propriedade particular. Então, Deus está fazendo um acordo com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí ele fala: olha, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, embora todos os povos da terra sejam minhas. E aí, sejam meus, né? E aí Deus fala para o povo se purificar, porque ele apareceria para eles, e apareceu no Monte Sinai, ali no Monte da Transfiguração, no Monte Sinai, em que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Então, está fazendo uma referência de maneira direta e indireta aos 10 mandamentos? Está. Então, basicamente, muitas vezes a gente diz que o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança é a Antiga Aliança dos 10 mandamentos. Só que tem muita gente que diz que a nova aliança, que o Senhor vai fazer uma nova aliança, é uma aliança diferente, que não tem mais a lei, porque a lei foi jogada ali e tal. Mas, queridos, quando você lê aqui, o sentido não é que a lei se tornou antiga. Mas Paulo fala, a gente pode gastar um tempo com aquilo ali em outro momento, né? Hoje não é a série Textos Difíceis. Mas Paulo, engraçado, né? Paulo falava tanto contra a lei, como dizem por aí, mas ele guardou o sábado, era circuncidado, obedeceu os ritos. Inclusive, ele foi pego em Jerusalém porque ele obedecia os ritos. Então, assim, porque ele não quis desobedecer, mas ele fez. Então, assim, circuncidou Timóteo. Mas é porque os judeus era isso, era aquilo. Sempre tem uma explicação. Mas quando você lê Jeremias aqui, você está vendo que é a lei que se tornou velha? Não. O que tornou velho a aliança é que os pais não obedeceram. Está aqui. Não, eles anularam, eles é que quebraram. Não foi Deus, foi o povo de Israel. Foi o povo de Israel que se desviou. E aí, queridos, com todo respeito, quando você lê Deuteronômio 1, tá ali. Eu quero ler só um verso ali para a gente não ir longe, mas depois leia com calma Deuteronômio 30, Deuteronômio capítulo 1, Deuteronômio capítulo 1, dos versos 26 a 36. Diz literalmente quando eles foram entrar na Terra Prometida, os espias, né? Aí voltaram e aí eles falaram: não, é, sabe, não, a Terra é grande, os caras são gigantes. Olha só, verso 28, eles disseram assim: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o coração, dizendo: é maior e mais alto do que nós esse povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Vimos também ali os filhos de Anaquins. Então, imagina, olha, as cidades são tão altas que chegam até os céus. Ué, e a gente achando que em Dubai tem os arranha-céus.
Ou será que eles estão exagerando aqui? Não sei, eu não via as cidades, mas eles estão dizendo que era até os céus. Não é possível que tinha 3, 4 andares, deveria ser grande. Então, olha só, e quando Moisés falou, olha, verso 32, nem por isto crestes no Senhor vosso Deus, verso 33, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde devias acampar. Verso, ou seja, o Senhor andou com aquele povo, 40 anos ficou depois, né? Andou com aquele povo, andou pela mão, tirou do Egito, mas nem por isso vocês creram no Senhor. Olha só, ia diante do Senhor de noite no fogo para mostrar o caminho onde havia de andar, e de dia a nuvem. E aí no verso 34, tendo, pois, ouvido o Senhor a vossa palavra, se indignou, dizendo: certamente nenhum destes homens, certamente nenhum destes homens dessa geração maligna verá a boa terra. Ou seja, a aliança que o Senhor fez com o povo de Israel, o Senhor anulou ali mesmo no deserto. É isso que está dizendo no verso 32 de Jeremias. E note que o povo continuou sempre fazendo a mesma coisa, a mesma besteira. O Senhor voltava, eles se arrependiam, pediam perdão, o Senhor voltava e eles transgrediam. E sim, foi assim até Jesus Cristo. É lógico que o erro deles lá, percebe? Lá no deserto. O erro foi lá no deserto. Jeremias está falando de um erro lá no deserto. Aí o Senhor está dizendo: eu vou dizer um oráculo. Eu vou dizer algo que vai acontecer no futuro. Chegará o dia em que eu vou firmar uma nova aliança. Não essa aliança que eu fiz com vocês e que vocês anularam. Mas que aliança é essa que ele vai fazer no futuro? Olha só, verso 33 de Jeremias 31. Porque é esta aliança que firmarei, mais uma vez, né? Cortarei, farei uma aliança com a casa de Israel. Depois daqueles dias, ou seja, lá na frente. Aí diz assim: diz o Senhor, olha só, na mente lhes imprimireis as minhas leis. A lei foi abolida, e aí? Me diga, Paulo aboliu a lei agora? Bem, se Paulo aboliu a lei, meu irmão e minha irmã, por que que está dizendo aqui que o Senhor vai imprimir a lei na minha mente e na sua mente? E aí? Porque agora é fácil, né? Paulo anulou. Então, o texto continua. Diz o Senhor: eu imprimirei na mente as minhas leis e também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual era a antiga aliança? Tinha lei? Tinha. A lei era impressa no coração? Não, eram tábuas de pedra. Essa era a antiga aliança que eles anularam. Não chegaram nem na Terra Prometida. 40 dias depois, Moisés já tinha quebrado a lei porque o povo já estava adorando o bezerro de ouro. Aí fez outra lei, não diferente, mas outra tábua da lei. Entregou a Moisés. Aí o povo desobedeceu, o povo anulou a lei. Aí Deus fez uma nova lei? E aí? Não. Aqui não diz que ele fez uma nova lei, ele fez uma nova aliança. E nova aliança não é nova lei. Aliança quer dizer acordo, tratado, pacto. Ele fez um novo pacto, ele fez um novo acordo, um novo tratado. Mas ele mudou a lei daquele tratado? Ele está fazendo um novo de fazer com uma nova geração, porque é a geração lá na frente. Não é mais com a casa de Israel. Olha, simplesmente com a casa de Israel. Casa de Israel e casa de Judá. Então diz assim: na mente lhes imprimirei as minhas leis. Então, o que antes era em tábuas de pedra,
Agora vai estar onde? Aqui, ó, na minha mente, na sua mente. E aí? Então, a lei continua em vigor, meu irmão e minha irmã. Imprimirei as minhas leis, também no coração as escrevereis. Ou seja, vai estar na mente e no coração. Por quê? Porque Deus apareceu de forma gloriosa, o monte pegava fogo lá no Monte Sinai, Deus imprimiu a lei ali na tábua de pedra, entregou, olha só que coisa bonita. Andou com o povo 40 anos no deserto, mas o povo quebrou a aliança. Ainda assim, então, agora eu vou fazer um novo povo que eu vou colocar na mente deles, no coração deles, porque aquilo ali que ele fez era para causar um impacto no povo de Israel. Era para o povo de Israel ter a lei no coração. O povo não tinha a lei no coração, o povo só seguia a regra porque tinha que seguir a regra. Não tinha fé. E hoje nós estamos vivendo pela fé, porque a gente não viu nada, a gente não viu nada do que foi passado. O que a gente tem está escrito aqui. Se você acreditar, que bênção. Mas tem muita gente que não acredita nisso aqui. Então, essa expressão mente é no sentido original, nas entranhas, como sede de pensamentos e emoções. Então, seria a sede dos seus pensamentos e emoções. Literalmente seria nas entranhas, porque o povo de Israel imaginava que eram nas entranhas, né? Nas tripas e tal, que era a sede dos sentimentos e emoções. Hoje nós entendemos que pode ser o coração, pode ser a mente mesmo, a mente que governa a gente, né? A gente é um ser pensante. Então foi traduzido por mente, mas é a sede dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, olha, na nossa mente, Deus vai imprimir as leis. E aí, meu amigo, as leis é lei mesmo, ordenanças, é, orientações, instruções e lei, tá? E essa expressão imprimir é pôr, estabelecer, presentear, confiar. Então, o Senhor vai confiar a mim e a você a lei dele. Olha, enquanto que lá no povo de Israel, Deus confiou de maneira especial a lei a quem? A Moisés. Moisés ensinava o povo o que tinha que fazer, não era assim? Olha só, Deus entregou a lei a Moisés. E Moisés ensinava o povo o que tinha que fazer. Ponto. Muita gente acaba dizendo que era a lei de Moisés, mas não é a lei de Deus, que entregou a Moisés. Note que agora Deus está dizendo o seguinte: eu vou entregar, eu vou presentear, eu vou doar a minha lei para vocês, na mente de vocês. Então, Deus me deu a lei, Deus deu a lei dele para você, Deus deu a lei para o meu filho, para minha esposa, para todo mundo, para que a gente carregue ela para cima e para baixo, porque ele nos presenteou. O sentido aqui de imprimir é nesse sentido. Não está escrito lá imprimir. No original é pôr, estabelecer, presentear, confiar. O Senhor está confiando a lei dele para nós. O Senhor está confiando as mensagens para nós. E aí ele diz, na sua mente, vai estar na mente de vocês. E aí ele ainda continua, e eu serei, perdão, também no seu coração. Aí o coração, a palavra coração, a palavra quer dizer o ser interior, a sua mente, vontade ou coração, a inteligência. Também no seu coração as escreverei. Aí sim, essa expressão escrever quer dizer também, literalmente, o seguinte: escrever, anotar. Então, agora sim, o Senhor, olha só o que o Senhor está dizendo no original: filho, eu vou dar a minha lei para você. Eu vou confiar a minha lei para vocês, para que vocês tenham na mente de vocês. Para onde vocês forem, esteja perto.
a lei esteja perto de vocês. Porque esse sentido aqui de mente, no original, vem do sentido de estar perto, de se aproximar. Ou seja, você vai andar tanto com a lei para cima e para baixo que você sabe o que você tem que fazer. E aí ele ainda continua: não só isso, filho, não só vou confiar a minha lei a você, não só vou presentear a minha lei para você. É por isso que o tradutor escreveu como escrever, perdão, imprimir. Imprimir no sentido assim, ele vai impressionar sempre você, vai impressionar sua mente para você fazer. Porque o Senhor nos confiou a lei. Porque diz o Senhor, né? Também no seu coração, ou seja, no seu interior, no seu interior, eu vou anotar, eu vou escrever. O quê? A lei. Então, além do Senhor ter dado a lei para nós, o Senhor presenteou, né, a lei, o Senhor também anota no nosso coração. Olha só, enquanto que lá no passado Deus deu a lei a Moisés e anotou em tábuas de pedra e entregou a Moisés, agora o Senhor está dizendo que ele vai nos dar a lei, mas ele vai, de que maneira vai nos dar a lei? Como deu a Moisés, em tábuas de pedra? Não. Ele vai escrever no meu coração e no seu coração. Essa é a nova aliança. E aí, meu irmão? E minha irmã? Percebe como precisamos de um reavivamento? Precisamos de uma reforma? Precisamos mudar de vida? Porque é essa aliança. E aí? E aí? Pode pegar qualquer texto de Paulo. Para o povo de Israel, essa era a aliança. E aí? Então não adianta pegar o texto de Paulo e deturpar o que Paulo falou, porque Paulo não falou contra isso. Paulo não falou contra isso. Pelo contrário, ele algumas vezes ele recita esse texto para justificar o que ele está falando. Então, o texto continua dizendo: e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No original é Deus e povo, literalmente. Ou seja, é como se eles fossem um. Então, por eles terem a lei escrita, anotada nos corações, e por onde eles forem andando com este presente que Deus me deu, eles serão um com Deus. E aí as pessoas vão conhecer como ele sendo o povo de Deus e Deus sendo Deus deles. É assim que está no original. Então, de tanto você andar com Deus e ter recebido o presente de Deus e tendo a lei de Deus no seu coração, aí eu te pergunto, se você tem a lei de Deus no coração, peca contra ele, a torta e a direita, então a lei dele não está no seu coração, não. Não está, não. Nem na sua mente, porque ele não te doa. Você tem a noção que tem a lei. Porque para você ter a lei, você tem que andar com ela. Você tem que mostrar ser diferente. Tem que andar próximo da lei. Tá aqui, lei. Cadê a lei diferente? A lei continua sendo a mesma, só que antes era em tábuas de pedra, agora é no coração, gente. É só isso. A nova aliança não anulou os 10 mandamentos. A nova aliança, pelo contrário, vai mais além. A nova aliança diz que enquanto lá no passado era só lá os 10 mandamentos e você tinha que ler e obedecer, mas o objetivo era de colocar no coração, inculcar. Deus falava lá em Deuteronômio, ó, você vai inculcar na criança o caminho do Senhor. Inculcar, colocar dentro da cuca. E o povo seguiu só a letra da lei. Ah, eu não posso fazer isso. Tudo bem, eu não vou fazer. Eu até queria fazer, mas se não pode fazer, eu não vou fazer. É assim que o povo viveu. Agora não. Deus está dizendo o seguinte: eu dei um presente para vocês. Colocarei dentro do coração de vocês a minha lei. Eu vou escrever, eu vou anotar. É ele que vai anotar. E aí, você vai anular essa aliança também? Porque o povo do passado anulou. Então o texto continua dizendo, aí o verso, olha, vocês vão andar tanto que vocês serão como Deus, não iguais a Deus, mas as pessoas vão conhecer vocês como sendo o povo de Deus e Deus como sendo aquele que cuida de vocês. Mas não era isso que Deus queria fazer com o povo de Israel? Eu não li isso lá em Deuteronômio capítulo 1. Embora Deus
tendo guiado vocês pela coluna de fogo, pela nuvem, vocês não, tomado pela mão, está lá, eu li Deuteronômio, verso 1, perdão, capítulo 1, ali dos versos 26 em diante, a 36, a gente não leu tudo, a gente leu alguma coisa, mas está ali. Embora Deus queria fazer isso com o povo, mas o povo não quis. Então, agora Deus quer firmar uma nova aliança para fazer, para de fato nós sermos o quê? Povo de Deus. Porque Deus queria que o povo de Israel fosse povo de Deus. Por isso que a mensagem é: eu vou fazer com a casa de Israel e a casa de Judá. E aí no verso 34 diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Olha, enquanto que lá no Antigo Testamento, Moisés, que sabia as leis e falava para o povo e ensinava ao povo, aqui já está dizendo que não haverá necessidade de um ensinar o outro. Por quê? Porque todos terão a minha lei, porque eu anotarei, eu escreverei no coração deles. Eles vão andar para cima e para baixo com o meu presente, que vai estar sempre na mente deles, como se fosse uma impressão. O Senhor me impressionou. O Senhor me impressionou. E aí, o Senhor te impressionou, meu irmão e minha irmã? Percebe como a gente precisa de um reavivamento e reforma urgente nas nossas vidas? Percebe como o mundo cristão precisa de um reavivamento e reforma urgente? E eu termino dizendo o seguinte: porque não ensinará jamais ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, ou seja, o mais insignificante, até o maior. Diz o Senhor: por quê? Porque perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei jamais. Ou seja, porque andamos com o Senhor perdoará. Perdoará as nossas falhas, perdoará as nossas culpas. Te pergunto, não é assim que a gente faz com os nossos filhos? A gente vê o nosso filho cometeu alguma coisa, aí eu volto aqui. Pense no seu filho quando bem bebezinho, bem criancinha, tá? Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança. Não pense seu filho adulto, não. Ou um adolescente que está te dando trabalho, que você diz: meu filho é muito teimoso, eu não perdoo assim, não, pastor. Então volta lá para bebê, para criancinha, quando ele era neném. Qualquer coisa que seu filho fizesse, ele pegasse aí alguma coisa, deixasse cair no chão, é errado. Você bateria nele? Não. Você perdoaria. Você cuidaria com mais calma. Ele está começando a andar, caiu, bateu a cabeça, bateu. Você fica todo preocupado. Não, vem cá. É esse sentido de amor e carinho que o Senhor está dizendo aqui. Porque o Senhor nos trata como criança. Porque nós precisamos, e realmente nós somos crianças, bem levadinhas. E quanto mais a gente cresce, mais ruim a gente fica. Por isso, nós precisamos voltar a ser como as crianças, porque delas são o reino dos céus. É isso que Jesus falou. E sabe, queridos, ele vai perdoar como a gente perdoa dos nossos filhos. Principalmente quando eles são pequenininhos. Perdoa ou não perdoa, queridos? Perdoa. Perdoa. Não imputa neles o erro, principalmente quando eles são pequenos. Eu estou usando essa expressão porque talvez um pai, mãe, ou você vai dizer: não, meu filho faz coisa errada, ele que pague os erros dele. Mas e quando o nenenzinho está bebendo água e se engasgou com a água? Você vai continuar deixando ele se engasgar até morrer? Ou você vai ajudar? Mas isso não é pecado, né, pastor? Mas é um erro, né? A criança deveria saber beber, você deveria ter ensinado. Ah, mas ele é pequeno, é verdade. Mas sabe, queridos, a gente não dá uma segunda milha quando a gente quer. O Senhor vai andar a segunda, a terceira, porque Ele quer. Por quê? Porque estes que Ele está andando a segunda milha aceitaram o presente que Ele deu.
Está lá impresso no coração deles. E dos seus pecados já não me lembrarei. Ou seja, o Senhor perdoa e ele não se lembra mais. Você se lembra de todos os erros que os seus filhos pequenos cometeram? Só os que causavam mais impacto, porque você não se lembra. Você se lembra de alguns, outros não se lembram. O Senhor está dizendo que ele não vai se lembrar mais de nada do que a gente fez de errado. Quer você pedir para o Senhor para que ele faça de você essa nova aliança? Porque hoje é o tempo. Quer você ser a casa de Israel e a casa de Judá nos dias de hoje? Porque os verdadeiros adoradores não são os do sangue de Abraão, como diz a Bíblia, mas todo aquele que nele crê, crê em Jesus. Por isso o sangue de Jesus é a nova aliança. Porque na nova aliança, quando você aceita Jesus, você aceita os ensinos de Jesus, você aceita os mandamentos de Jesus. E quais são os mandamentos de Jesus? Não pensei que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, vim cumprir. Ou seja, veio obedecer. Então, obedeça às leis que o Senhor quer imprimir no seu coração, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, estamos aqui nesta série de reavivamento e reforma, pedindo para que o Senhor nos oriente, nos ajude, nos ensine a crescermos na tua graça. A verdadeira graça que o Senhor nos coloca não é simplesmente a lei do Senhor impressa em tábuas de pedra e colocada como se fosse um quadro ou um mural. Mas o Senhor nos doa, o Senhor nos presenteia, o Senhor nos confia esta lei, imprimindo em nosso coração, escrevendo e anotando ela em nosso coração. Que a nossa vida seja diferente. E assim como Moisés era o líder e ele ensinava o povo, que nós possamos ensinar, não o povo, mas ensinar outros a seguirem ao Senhor. Porque o povo do Senhor, que recebeu esse presente, não precisa ser ensinado. A Bíblia diz, porque eles conhecerão o Senhor. Então, nos ajude, nos abençoe no dia de hoje, reaviva e reforme a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém.